54 dias e muitas memórias, muitas lembranças, muita dor e sofrimento ainda, especialmente essa semana, mais precisamente ontem, que ela tinha me mandado um áudio, fez chorar bastante. Saber a dor dela, sabe? Doeu muito. Mas as coisas ainda estão caminhando. E aí eu ouvi a frase: o dia que saí de casa. Eu detesto música sertaneja ou coisa do inferno. Mas no dia que eu saí de casa, antes de eu sair, havíamos passado a noite toda chorando, do lado do outro, segurando a mão do outro, chorando. Nós dois. Choro terrível. E dormimos assim. Aí ela ainda brincou comigo e disse assim: não sai de casa não, eu alugo um quarto pra você, ó. Fica assim, ó, alugo um quarto pra você e depois a gente se resolve. Eu, tá bom. E ainda totalmente perdido em tudo, né, em toda a situação. Aí ela acabou de sair, entrou uma mensagem: escuta aqui, você está defraudando ela. Cuidado com a defraudação. Eu não entendi. Liguei, a pessoa não atendeu. E nisso tinha uma outra pessoa que me perguntou sobre a situação. Eu disse pra essa pessoa assim, eu falei: olha, você vai sair de casa? Eu falei: não sei, eu tô perdido, eu não sei o que eu faço. Ela virou pra mim e falou assim: nossa, que triste. Triste mesmo foi depois que eu saí, que essa pessoa começou a me perseguir em redes sociais, procurando pessoas, procurando coisas e acusações. Foi até chamado de louco e de demente por estar tentando voltar para minha esposa, pedir perdão e refazer a vida. E aí, no meio dessas coisas todas, com um monte de barulho no meu ouvido, no ouvido dela, eu peguei as coisas e saí de casa. Aí consegui falar com a pessoa: nossa, você tem que deixar ela mesmo, ela que tem que se virar, você não é responsável por nada. É... Agora é ela que vai resolver a vida dela. Você deveria ter saído mesmo, mesmo que doa. Depois se resolve. E ainda falou assim: ainda bem que você saiu, porque se você não saísse, ela ia jogar suas coisas tudo na rua. Ela já não estava aguentando mais. Cara, e aí o Senhor, eu nunca jejuei pelos meus filhos. Nem pela minha vida eu fiz jejum. Fiz alguns dias de jejum que eu tenho uma dificuldade de fazer jejum porque trabalho muito pesado e muito difícil para eu fazer jejum. E aí eu ouço: ora por essas pessoas 7 dias e jejuma por elas 7 dias. Pensa só o couro e o osso. Ainda vou jejuar 7 dias pelas pessoas. E eu abençoo todas elas com perdão, com o amor de Jesus, com a salvação. Foi meu Pai que mandou procurar cada uma delas e pedir perdão. E a todas que eu procurei: por que você está me pedindo perdão? Por que você está me pedindo perdão? Eu oro para que sejam salvas em nome de Jesus. Ontem à noite, sexta-feira, era o dia que eu mais gostava quando ela chegava em casa. Chegava quebrada. Quebrada. Ela trabalha com alunos especiais. Então assim, ela chegava moída. Aí eu amava isso, porque ela deitava ali nos meus braços e pronto, apagava. Ela nem via o que ela estava fazendo. Eu pegava, colocava dentro dos meus braços do meu jeito e cuidava dela, sem ela perceber. Às vezes ela pensava que ela ia assistir um filme, botava o filme só pra dormir. Aí dormíamos. Nossa, era muito bom. Sábados e domingo eram os dias prediletos dela. Dormir e descansar. À tarde, então, dos sábados, tarde do sono. Tarde das primícias do sono. Eu tenho buscado do Senhor a paz que excede todo entendimento no coração dela, pedindo a Deus que aquelas coisas mal resolvidas entre eu e ela, coisas que ela guardou a meu respeito que eu nem sabia agora. Antes dela me conhecer, ela vasculhou
tudo quanto é tipo de informações a meu respeito, é direito dela, mas ela tinha uma pasta secreta com o meu passado. Só que ela esqueceu de jogar fora, né? Porque o diabo pega esse lixo e fica remoendo na cabeça da gente. Então, se você tem alguma coisa do passado remoendo sua cabeça, enquanto você não jogar esse lixo fora, o diabo vai ficar usando esse lixo contra a sua própria vida. Não é contra a pessoa. Satanás é mentiroso, ele é enganador. Às vezes a pessoa cometeu alguma coisa errada lá atrás mesmo. E ela pediu perdão, se arrependeu. Mas o diabo, para destruí-la, mostra para você. Você, sem sabedoria, você pega o passado daquela pessoa e vem acusá-la. Não é bem você, é o diabo que usa a tua boca para você ficar acusando a pessoa de algo que ela já se arrependeu, que ela deixou de fazer. E o diabo fica tentando mostrar para você que aquela pessoa é aquela coisa do passado. Olha, quando você se arrepende, Deus ele literalmente lança no mar do esquecimento e não se lembra mais. Deus não se lembra. Essa coisa de ficar trazendo o passado é coisa do diabo. Então não procure o passado de ninguém, não queira saber o passado das pessoas, cada um vai se resolver com Deus. E interessante é que, isso eu já falei aqui, vou falar de novo, sobre Jesus. O Senhor Jesus, quando ele desceu ali no inferno, passou 3 dias no inferno. No primeiro dia, Satanás pegou todos os nossos pecados passados, colocou nas mãos de Jesus. Está aqui os pecados deles. Porque sem pecado Jesus não poderia ter morrido. Então ele recebeu os pecados logo no primeiro dia e foi ao inferno, com todos os nossos pecados. No segundo dia, Jesus recebeu os nossos pecados que poderíamos cometer no futuro. O diabo falou aqui, ó, eles vão pecar aqui, eles podem pecar aqui, eles podem pecar. Entregou tudo para Jesus. No terceiro dia, Jesus Cristo chegou para os espíritos em prisão. Falou, tá vendo esses pecados aqui do passado e do futuro? Os pecados que vocês cometeram não pertencem a vocês, nem àqueles que estão lá em cima, que eu vou voltar para eles agora. Eu libero vocês, os que me receberem como Senhor e Salvador, vão sair daqui agora comigo. E aqueles que não me receberem vão permanecer aqui. Mas todos esses pecados é do diabo. E se algum dia ele apresentar isso de volta para você e falar, ei Satanás, esqueça disso. Ou melhor, lembre-se disso, que nós o vencemos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E como diz em Apocalipse, agora o acusador das vossas almas já não existe mais. Essa é a nossa herança. Se você ainda tem qualquer lembrança do passado de alguém, jogue fora. E se o diabo tentar te acusar com alguma coisa do passado que você já confessou, lembra para ele, agora, o acusador das vossas almas já não existe mais. Você está coberto com o sangue de Jesus Cristo, limpo e lavado pelo sangue de Jesus. É Deus quem fala, não é você. É Deus quem justifica, não sou eu, não é você. Não adianta você tentar se justificar diante de qualquer acusação das pessoas. Não adianta você tentar falar nada. A pessoa que está debaixo de um espírito de acusação, ela não quer te ouvir. E não é a pessoa, é o demônio que ele não quer te ouvir. Satanás, ele não quer ouvir você. Ele quer te tripudiar sobre você. E você tentar explicar isso, tentar falar isso, vai ficar pior. A pessoa vai ficar confusa porque o diabo vai ficar usando a boca dela para falar contra você. E lembre-se, não é contra a pessoa. A pessoa está debaixo de uma influência maligna. E são demônios falando através da pessoa te acusando. Então você não está lutando contra a pessoa. Cubra essa pessoa com o amor de Jesus. Cubra essa pessoa com a graça do Senhor. Cubra ela em oração, mas fique em silêncio. Satanás também detesta o silêncio. Vá para o quarto, orar, buscar ao Senhor, buscar a palavra e se fortalecer no Senhor. E lembre dessa palavra:
nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará, e toda língua que usar contra ti em juízo, você as condenará. Essa é sua herança. Vamos para mais um dia